Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos para mais uma aula com resolução de exercícios sobre funções, certo? Vamos resolver essa lista de exercícios aqui, que está disponibilizada no meu site, que vocês vão ver o link, tem o link aqui embaixo. E aqui primeiro, vamos desenvolver o primeiro exercício aqui, sempre um exercício por aula. Escreva um programa que tenha uma função que receba um número inteiro positivo e se este número for primo, retorne 1, caso contrário, retorne 0. Certo? Então, para a gente poder fazer um programa, que ele vai calcular, vai verificar se o número é primo ou não através de uma função, certo? E se o número for primo, essa função vai retornar 1, e se for 0, se não for, vai retornar 0. Então nós vamos desenvolver aqui o primeiro programa, né? Então eu vou abrir o CodeBlocks. E aí, com o CodeBlocks aberto, vamos criar um novo projeto, certo? Sempre tudo nós vamos criar sempre um novo projeto. O console application, vamos lá, C++, eu vou salvar ele como função exercício 01, func, exercício 01. Pronto, next, finish, pronto. Já vou abrir o código nosso aqui e vamos começar a desenvolver. Primeiramente vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou botar errado. Editor, aqui aparece o tamanho do texto, eu posso aumentar ele para o tamanho que eu quiser. Aqui no caso vou deixar tamanho 16, que eu acho que dá para todo mundo enxergar. Aí. Eu não vou precisar dessa barrinha aqui lateral, vou deixar ela menor. E aqui seria a barrinha de erros também. Que eu também posso, se eu quiser tirar, posso vir aqui, View Manage e tirar ela, e View Logs também tirar ela, se eu quiser. Certo? Eu posso vir aqui e já mandar executar o programa para ver se ele está funcionando. Tem que aparecer Hello World, apareceu. Então, o que o programa pediu para a gente poder fazer? Se vocês quiserem voltar lá no enunciado, você pode voltar lá no enunciado, mas ele pediu para a gente poder fazer um programa que receba um número inteiro positivo e vai chamar uma função para verificar se o número é primo ou não. Então, primeiramente, eu vou pedir para o usuário, usando o cout, né, digite o número inteiro positivo. Um número inteiro positivo. Eu vou aguardar ele digitar. Nisso eu vou salvar, eu vou deixar esse aqui, a variável, como num de número, certo? Aí eu vou pegar essa variável, cin num. Agora, eu tenho que verificar se esse número realmente é um número inteiro positivo. Se ele não for um número inteiro positivo, eu tenho que pedir para o usuário digitar de novo um número. Então, vamos considerar o número inteiro positivo qualquer número maior que zero, certo? Não considerando zero, porque não convém a gente ficar verificando se zero é um número primo ou não. Então, enquanto num for menor do que zero, menor ou igual a zero, ou seja, enquanto o número for menor ou igual a zero, a gente vai pedir para o usuário digitar de novo, que não é um número inteiro positivo. Então eu vou falar aqui, número inválido, digite novamente. Pronto, e agora eu vou aguardar ele digitar. Vou dar um espaço aqui porque a pessoa vai digitar aqui na frente, o usuário. Eu vou dar um cin de novo, num. Eu sempre aconselho vocês, assim que fizerem alguma coisa, vocês virem aqui, mandar rodar e ver se ele está funcionando, para poder ver se está cumprindo de acordo com o que está programado. Certo? Então eu vou falar aqui, vou digitar menos 9, vou digitar menos 5, agora vou digitar 0, vou digitar 1. Pronto, então deu certo. Menos 9, menos 5 e 0 não são inteiros positivos, de acordo com a regra que a gente colocou, e 1 é. Agora vamos fazer o nosso teste da função lá. Então, eu vou dar uma função que vai verificar se o número é primo ou não. Então, eu vou chamar ela de verifica primo e ela vai retornar 0 ou 1. Então, eu vou falar int verifica primo. E para ela verificar se o número é primo ou não, eu tenho que receber um número. E ela vai me dizer se essa função, se esse número é um número primo ou não. Sabendo o seguinte, eu coloquei essa função como do tipo int. Tipo int quer dizer que ela vai retornar o número inteiro.
Vou voltar no enunciado e vamos ver aqui. A nossa função vai retornar 1 se o número for primo, se não for, retorna 0. Esses dois números são números inteiros. Eu poderia colocar aqui bool, seria no mesmo, daria certo. Eu poderia mandar retornar 0 ou 1, mas eu prefiro colocar int porque vai ser a maioria das vezes vocês vão utilizar ou int, ou char, ou mesmo float, alguma outra forma aqui, algum outro tipo de dado, e quase nunca vai ser bool. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar uma variável aqui chamada resposta. Vai ser a nossa resposta. E a resposta vai ser igual ao verifica primo passando o número que a pessoa digitou. Olha só o que vai acontecer. Eu crio um número inteiro, peço para a pessoa digitar um número inteiro, valido que o número inteiro sempre vai ser um número inteiro positivo. No caso, a gente não vai validar esse número inteiro, mas ele vai armazenar, por ser variável do tipo int, ele vai armazenar o número inteiro. Por mais que a pessoa digite outro tipo de número, vai guardar o número inteiro. Aí eu vou criar uma variável chamada resposta, e essa resposta vai ser utilizada de acordo com o retorno da função verifica primo. Então, em termos simples, seria o seguinte: se a resposta for 0, quer dizer que o número não é primo. Então vou dar um cout. O número não é primo. E depois eu vou dar um NDL aqui também, barra N. Para pular para a linha de baixo, barra N. Para pular para a linha de baixo. Agora, se a resposta for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cout dizendo que o número é primo. Número é primo. E vou dar o barra N de novo. Vou dar um ponto aqui. Depois, eu sempre gosto de colocar aqui o system pause para poder parar, porque senão quando a gente mandar rodar o programa pode ser que ele passe direto e a gente não consiga nem ver o que aconteceu. Só que para isso eu preciso colocar uma nova biblioteca. Se vocês pegaram as últimas aulas, vocês viram que desde as primeiras aulas a gente utiliza a biblioteca, que é a cstdlib. Pronto. Então a função, por enquanto, ela não faz nada. Não coloquei o código dela. Ela vai retornar 0 ou 1, dependendo do retorno. Ela vai dizer se o número é primo ou se ele não é primo. Se ele é primo ou se ele não é primo. Então falta fazer o código da função. Para facilitar a vida, eu vou copiar esse código aqui. Eu sempre aconselho vocês fazerem isso. E colar aqui embaixo. Vou tirar o ponto e vírgula e vou abrir chaves. E vou fazer aqui, ó. Verifica primo, vai começar aqui. Então, essa função verifica primo que vai verificar se o número é primo ou não. Que é essa variável chamada número. Detalhe, essa minha variável chama número aqui, e aqui ela é chamada de num. Não tem problema ser outro nome, o ideal é que seja outro nome mesmo, para você poder entender que a variável num é a que funciona dentro da main, e a variável número que está dentro da função verifica primo. Então como é que eu verifico se o número é primo ou não? O número primo é aquele que tem somente dois divisores. Ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Ah, mas eu não posso fazer assim. Sempre para poder verificar se o número é primo, eu não posso verificar se número, para poder saber se ele é divisor, a gente coloca o resto da divisão, né? Resto da divisão por 1 foi igual a 0 e número, resto da divisão, cadê o resto da divisão? Por ele mesmo foi igual a 0. Eu não posso fazer isso. Por quê? Todo número, inclusive o número que não for primo, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então eu preciso saber se ele é somente divisível por 1 e por ele mesmo. Como é que eu faço isso? A única forma que tem de a gente fazer é testando para todos os números, para poder verificar quantos divisores ele tem. O primo tem que ter 2 divisores. Então vamos ver aqui. Como é que eu faço isso? Primeiramente eu aconselho a gente fazer uma repetição, e como eu sei, por exemplo, eu quero verificar se o 9 é um número primo. Então eu preciso dividir ele por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 e por 9. Quais são divisores? Ele é 1, o 3 e o 9. Os outros não são divisores. Eu conto quantos divisores ele tem. Ele tem 1, 2, 3. Então quer dizer que ele não é primo. Agora,
Por exemplo, o número 7. Eu quero saber se o número 7 ele é primo. Eu faço, divido ele por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Quais são os divisores dele? Somente 1 e o 7. Então, quantos divisores ele tem 2, portanto ele é primo. Então, para isso, como eu tenho que ir do 1 até o número, que é esse número aqui, eu vou fazer um for. For, se a gente sempre coloca um int, como pega uma variável i, né, começa com 1, ela não pode começar com 0. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Eu coloco i menor ou igual a número, porque tem que ir até o número, e mais, porque ele vai andando de 1 em 1, como a gente viu lá naquele... Eu faço para ir de 1 até o número, então ele vai andando de 1 em 1. Cabe a mim verificar se o número resto da divisão por i for igual a 0, eu vou aumentar um contador aqui de divisores, mais. Falta criar a variável chamada divisores. Então, int divisores igual a 0. Então, cada vez que ele achar um número que for divisor, ele vai aumentar essa quantidade de divisores. Se no final das contas ele tiver 2 divisores, ele é primo. Se não tiver 2 divisores, ele não é primo. Agora um detalhe que eu havia falado com vocês. Por que eu tenho que começar de 1 e não posso começar de 0? Porque senão vai ser número resto da divisão por i. Se for 0, vai ser resto da divisão por 0. Como não pode ser feito divisão por 0, vai dar erro no programa, na hora que eu mandar executar isso aqui. Não pode executar divisão por 0, então vai dar erro no programa. Então por isso a gente tem que deixar assim desse jeito. Cabe eu verificar aqui se os divisores forem iguais a 2, quer dizer que o número é primo, né? Então vou até colocar como um comentário aqui. É primo. Se ele for primo, o que a função vai fazer? Return 1. Else, se não tiver 2 divisores, return 0. Pronto. Com isso a gente está com o programa pronto. Vamos testar para a gente poder ver se não tem nenhum erro. Vamos lá, vou executar de novo. Menos 9. Aqui, menos 9. Acho que deve ter escrito aqui atrás. Menos 9 não. Escreveu não, tá bom. Menos 9. Número inválido. Agora eu vou falar um número 9. Número não é primo, certo? Eu sei que a função retornou de acordo com o enunciado que eu havia pedido, retornou por causa que eu falei aqui, ó. O valor que essa função vai retornar, vou jogar para a variável resp. Se resp for 0, o número não é primo. Se resp for 1, o número é primo. Agora vamos testar com outro número aqui. Por exemplo, tem muita gente que gosta de testar com diversos números, mas por exemplo, 121. 121 é 11 vezes 11, então ele não é primo. Não é primo. Tem gente, eu já vi diversas pessoas fazendo assim, vou fazer o teste, vou ver se ele é divisível por só colocar comentário, por 2, por 3, por 5, por 7, por 9, pronto. Aí a pessoa coloca, aí eu coloco 121 e ele não vai ser. Mas eu coloco dividido por 11. Tá bom, mas só que eu coloco 3 vezes 3 e aí vai dar errado. Então, não importa, a única forma que tem pra gente poder fazer é verificando quais são os divisores dele. Se no final das contas ele tiver 2 divisores, ele é um número primo. Então, vamos fazer um teste aqui para ele poder verificar que o número é primo, certo? Por exemplo, vou pegar o número 13. 13, o número é primo, porque ele só tem só 2 divisores, certo? No mais, se vocês quiserem copiar o código, voltem para o início da aula para vocês poderem estar anotando tudo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, direto para a gente pelo e-mail, ou mesmo colocando um comentário aqui nesse vídeo, que é uma forma de vocês interagirem. Eu sempre respondo o que vocês colocarem aqui. Mas, obrigado, até mais.